Queridos amigos e irmãos, quero ler para nossa meditação neste dia o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Queridos, Jesus, ele sempre gostou de ensinar usando parábolas para ilustrar as mensagens que passava às pessoas. E essa, sem dúvidas, é a menor em termos de versículos disponíveis. O poder exercido pelo fermento, queridos, não só padeiros sabem, mas donas de casa, creio, o público em geral. Nos tempos passados, o fermento usado para levedar a farinha era 3 medidas de farinha, equivaleriam a 36 quilos, né? E o fermento utilizado para levedar esse peso todo era uma quantidade que poderia nem ser notada, mas que ao final produziria a fermentação necessária. Hoje, já vi a esposa fazendo 3 pães de forma utilizando apenas 10 gramas de fermento para 1 quilo de trigo. Incrível o poder do fermento. Mas você sabia, querido, que na Bíblia o fermento é um símbolo com significados duplos? Sim, representa o crescimento do reino de Deus, que se espalha de uma pequena porção, e também o fermento simboliza a corrupção, o pecado e a hipocrisia. Foi Jesus quem nos apresentou esses 2 tipos de fermentos. Vamos ver. Primeiro, o fermento ruim. Lucas capítulo 12, de 1-3, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles deveriam se precaverem da hipocrisia, da falsidade, do orgulho e o ensino errado e a soberba dos fariseus, que como o fermento se espalha e corrompem a massa, levando à duplicidade de vida e à perdição, alertando para a importância da verdade interior e da humildade. Mas observa que o texto que lemos neste dia, no início, queridos, Jesus fala que também existe o fermento de Deus. Vamos ler outra vez. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33. Jesus usa esta história como uma lição objetiva para ilustrar o reino dos céus. Primeiro, é importante definir reino dos céus. Com isso, Jesus está se referindo ao seu domínio como Messias. Na era atual, o reino dos céus é espiritual, existindo no coração dos crentes. Vamos ler Lucas 17, 21. Nem dirão,
ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Mais tarde, o reino se manifestará fisicamente quando o Senhor Jesus estabeleceu o seu trono nesta terra. Vamos ler Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O reino de Deus, como fermento usado com um ingrediente no mundo que jaz no maligno, tem um poder transformador, um poder de gerar novas coisas. Assim como o fermento, o reino de Deus pode começar de forma discreta, mas seu poder de crescimento e transformação é imenso. Os irmãos lembram como começou a igreja dos apóstolos ou igreja primitiva? Queridos irmãos, tinha 120 crentes reunidos na igreja, até que Deus derramou do seu Espírito Santo visivelmente em forma de línguas que pousava sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo naquele dia. O barulhão das pessoas louvando a Deus ali dentro era tão forte que a cidade ficou alvoroçada. E eles foram ver o que estava acontecendo. Atos capítulo 2 nos revela que os apóstolos estavam falando na língua dos anjos, mas também falavam na própria língua de nascimento das pessoas que foram ver. E eram partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos eles estavam ouvindo em suas próprias línguas os apóstolos falarem das grandezas de Deus. Isso nunca mais aconteceu na história humana. Algo muitíssimo extraordinário, queridos. Esses estrangeiros se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? Até que alguns achavam que os discípulos estavam embriagados. Mas prontamente Pedro, ao sair daquele recinto, ele disse que eles não estavam embriagados, mas cheios da graça do Espírito Santo. E Pedro aproveitou o ensejo e pregou a palavra a eles. E diz a Bíblia, querido, que naquele dia o reino dos céus cresceu em mais de 3.000 almas convertidas. E dias depois aumentou esse número para 5.000 convertidos. É o poder do fermento, né? O Evangelho é o fermento do reino de Deus para este mundo, o poder transformador e gerador de milagres, que ao ser introduzido num ambiente pobre de significado, torna-se o elemento que revela o divino, o sagrado, o inesperado milagre na vida das pessoas. O Evangelho é este fermento para o mundo, pois sem ele a nossa existência seria pobre e sem nenhuma esperança. O fermento que leveda a nossa massa, este é o Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus, a cruz, a ressurreição e a vida em comunhão que desfrutamos em sua presença.
O Evangelho, como fermento, age de dentro para fora, mudando a natureza da massa. O reino de Deus transforma as pessoas e, por consequência, a cultura e o mundo, silenciosamente, que vai penetrando na vida das pessoas, transformando suas esperanças e concedendo uma nova expectativa para homens e mulheres falidos, e culpados por seus pecados, serem salvos por sua maravilhosa graça. O Evangelho é o fermento que contagia o ambiente estéril de vida e esperança, é o ingrediente que, na receita da existência de um mundo que jaz na malignidade, o único que pode restaurar a perspectiva da morte eterna por causa do pecado para uma vida remida pela graça em Cristo Jesus. Queridos, a fermentação não é instantânea, como eu falei, mas um processo contínuo e progressivo, assim como o avanço do reino de Deus na história. Desde a minha juventude, tenho experimentado este poder do fermento na minha vida e pude também transmitir a outras pessoas. Você não precisa ser pastor ou uma missionária para fazer parte deste bom perfume ou deste bom fermento, Não precisa ser conhecido. O importante é ser conhecido no céu. Você pode entregar folhetos evangélicos, dar uma Bíblia de presente, fazer evangelismo pessoal, fazer uma oração por uma pessoa necessitada. O fermento vai fazer com que essa massa venha crescer. O mesmo se aplica à obra da graça nos corações das pessoas através do seu trabalho, meu irmão. Você faz parte desse fermento de Deus na conquista de vidas, uma vez que você faz parte da igreja viva de Deus. Você sabia que a igreja não é um lugar, mas é pessoa individual? Veja bem, quando a Bíblia fala que Paulo perseguia a igreja, não fala que perseguia um lugar, as paredes. Paulo perseguia pessoas salvas em Cristo Jesus. Quando Jesus fala a Pedro sobre edificar a igreja, não está falando em edificar um lugar, mas edificar pessoas. Quando a palavra de Deus fala que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, não fala que Jesus vai resgatar as paredes do templo, mas pessoas salvas. Na verdade, a Bíblia nunca define a igreja como lugar físico, mas pessoas salvas que frequentam determinado lugar para manter comunhão uns com os outros e se edificarem na palavra, e especialmente para cultuar, tributar louvores a Jesus Cristo, o Salvador. É por isso que frequentar templos não faz de ninguém necessariamente um crente em Cristo Jesus. Mas como fermenta a graça de Jesus cresce em nosso coração e nos transforma de dentro para fora. À medida que o Evangelho transforma vidas, ele exerce uma influência generalizada no mundo. Ao refletirmos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito Santo. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18. Amém? Vamos falar com Deus. A ti a honra, glória, soberano, eterno, glorioso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, autor e sustentador da nossa vida e da nossa fé.
Te louvamos por Cristo Jesus, pela obra da graça que Ele trouxe à humanidade. Te agradeço pelo Evangelho, Senhor, que é este fermento glorioso que tem transformado vidas. Foi por isso que Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa os ouvintes da palavra do Senhor neste dia e que a bênção do Senhor seja extensiva também aos seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, queridos, com a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só